amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia. Professora Alessandra e a nossa Audelina, olha aí. Exatamente, ó, dando sequência, né, nós tivemos a aula, né, do texto dissertativo argumentativo, parte 1, que foi a introdução. Agora nós estamos na parte 2, vamos falar sobre o quê? Desenvolvimento. Tá certo? Prestem bem atenção nessa parte. A introdução veio aí carregada de muitos exemplos para vocês, só que nós precisamos dar sequência. E aí vem a introdução, o desenvolvimento, com todas as suas características, as ferramentas e os exemplos para os senhores. Certinho? Como sempre, a gente começa com um texto. Então, vamos lá para a nossa aula 67.1. De olho na tela. Nós temos aqui, né, o texto argumentativo parte 2, já falamos que é o desenvolvimento. Temos um jeito de, que é um texto, é uma poesia de Adélia Prado. Vamos falar mais um pouquinho sobre Adélia Prado. Vai ter no desenvolvimento causa e consequência, exemplificação, enumeração e argumento de autoridade. Mas o que é isso, amadinha? O que é argumento de autoridade? Né? Vamos pensando aí. Vamos queimar os neurônios. Então, olha aí, nós temos aqui o nosso texto, vamos analisando o que traz. Um jeito. Meu amor é assim, sem nenhum pudor. Quando aperta, eu grito da janela. Ouve quem estiver passando. Ô fulano, vem depressa. Tem urgência, medo de encanto quebrado. É duro como osso duro. Ideal eu tenho de amar como quem diz coisas. Quero é dormir com você, alisar seu cabelo, espremer de suas costas as montanhas pequenininhas de matéria branca. Por ora, dou é grito e susto. Pouca gente gosta. Adélia Prado. Então, vamos lá para o nosso tom de conversa. Ó, o eu lírico fala sobre a urgência de qual sentimento? Olha lá a temática, era um jeito, né? O título da poesia. Exatamente. Aí você só vai conseguir extrair alguma informação durante a leitura, porque o nosso tema aqui, nós temos um jeito, não diz muito. Mas à medida que a leitura vai acontecendo, você percebe que fala sobre... Sobre o quê? Digam aí, vocês que estão em sala de aula. Qual sobre... Olha lá, ao longo dos versos, o eu lírico vai transparecendo a sua forma de amar. Urgente, repleta de desejo e pressa. Um jeito de amar que não se contém. Quando fala ali a questão de alisar o cabelo, dormir com você, espremer aquelas montanhas, tá falando de quê? Das costas, né? Das espinhas. Então, aquela forma bem carinhosa de falar ali a questão do amor, perceberam? Então, para vocês refletirem, né? Será que eles são muito jovens para... Pois o que vocês acham aí, né? Quando você fala do amor, e aí qual o sentimento que desperta? O que você quer? Quer estar perto? Quer passar a mão no cabelo? Então, aquele sentimento de carinho, né? Exato. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a autora Adélia Prado. A escritora mineira Adélia Prado publicou o seu primeiro livro aos 40 anos, intitulado Bagagem, em 1976. Essa primeira publicação foi apadrinhada por Carlos Drummond de Andrade, que, além de elogiar a autora estreante, enviou a série de poemas para a editora Imago. Então, aí um pouquinho de Adélia Prado, que faz parte da nossa literatura contemporânea. Lembra que a gente falou também, né, dela, lá das vozes femininas. E aí vocês não vão mais esquecer a Adélia Prado. É a nossa segunda aula que vem trazendo, né? Exato. Um texto aí sobre a escritora. Então aqui, você sabe o que é um desenvolvimento dentro de uma dissertação? Como fazer um bom desenvolvimento em uma redação, terceiro ano? O que nós precisamos para que o nosso texto fique
bem feito, um texto bem estruturado. Você faz a sua introdução e aí eu vou partir para o desenvolvimento. O que que eu preciso para ter um bom desenvolvimento em minha dissertação? Digam aí, existem alguns artifícios que você precisa, porque se você não os tiver, você não vai conseguir avançar. Como eu vou fazer a minha introdução, a minha conclusão, se eu não vou ter ali o meio? E aí o meio vem carregado de qual é o seu repertório, o que que você traz. Dependendo da temática que vai ser cobrada, se você não tiver bons argumentos, começam a pegar aí, bons argumentos você não consegue desenvolver. Exatamente, porque você já apresentou, né, a sua ideia no início, né, na introdução, que lá na introdução, quando você faz o seu tópico frasal, já inclui o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, tá certo? Que é a parte que você vai desenvolver, já fala tudo, desenvolvimento. Isso, o próprio nome já né? diz o que você vai fazer ali. Você cita, aí depois você vem com as citações, com as enumerações, o que nós vamos passar para vocês agora, neste momento. E aí... Porque há vários, né, tipos de argumentos. Isso. Pode usar de exemplificação, pode usar argumentos de autoridade. Isso tudo para defender o seu ponto de vista, para ter mais respaldo, né? E aí mais segurança. você pode até perguntar, professora, mas tudo que vocês irão colocar, eu preciso trabalhar no meu texto? Você vai escolher a melhor forma de apresentar o seu texto. Eu quero trabalhar com o argumento de autoridade. E aí nós vamos colocar para vocês o que seria esse argumento de autoridade. Não, professora, eu prefiro trabalhar com a exemplificação. Pode também. Ou a enumeração. E aí vai ficar a seu critério. Vai depender muito, pessoal, da leitura que você faz, do conhecimento de mundo que você vem fazendo ao longo da tua trajetória escolar. A sua bagagem. Então, vamos lá começando a primeira, né, para você conhecer exemplos de desenvolvimento, né, usando a exemplificação. De olho aqui na tela. O desenvolvimento é o movimento em que se desenvolve os argumentos que foram apresentados brevemente na introdução, trazendo exemplos, informações e dados estatísticos que possam embasar seu posicionamento diante da temática. Causa e consequência. No desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, que é o texto que nós iremos trabalhar, o que vocês estão produzindo aí no Enem, uma das formas de melhorar a argumentação é utilizar relações de causa e consequência. Com elas é possível relacionar críticas com maior facilidade, garantindo a coerência e a coesão textuais. O desenvolvimento do parágrafo por a apresentação de razões e consequências acontece quando se busca justificar uma declaração ou opinião a respeito de atos ou atitudes do homem. Então, vejam só, observem aqui. Em geral, as drogas não são recentes entre os humanos. Elas sempre existiram em inúmeras culturas. Um aspecto relevante é que hoje tem-se a ênfase dada pela lei, diferenciando as drogas lícitas, cigarro, álcool e medicamentos, que pagam impostos, das ilícitas, maconha, cocaína, crack, êxtase, entre outras. Do ponto de vista médico, porém, essa diferença não existe. Equivocadamente, o Estado tem adotado conceitos na interpretação das causas e consequências das violências associadas às drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Tais violências têm uma relação com a globalização do crime, a militarização e adoção de políticas sociais imediatistas, movidas pela comoção midiática, apenas marcaram a realidade. Então, aqui você vai tentar identificar a questão, qual foi a causa, qual é a consequência que está dentro desse parágrafo. Consegue identificar?
Ó, quando fala assim, em geral, as drogas não são recentes entre os humanos. Ele já está afirmando, né? Elas sempre existiram em inúmeras culturas. Um aspecto relevante é que hoje tem-se a ênfase dada pela lei, olha só, diferenciando as drogas lícitas, né, cigarro, álcool e medicamento, que pagam imposto, das ilícitas, ó, maconha, cocaína, crack, êxtase e entre outros. Deste ponto de vista, o médico, porém, essa diferença não existe. Então, que não tem. Equivocadamente, o Estado tem adotado o conceito, ó, das causas e consequências das violências, porque está associada a quê? Relacionada à questão da droga. Aí você vai ver essa questão, que se é da questão de liberar ou não o uso, né, de entorpecente. E aí nós começamos então com a exemplificação. Então observe que uma das formas que vocês podem trabalhar dentro do texto de vocês. Na estratégia de exemplificação, você vai inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do seu parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. E aí você vê, você escreve, vai, coloca. Por exemplo, faz a citação ali, coloca aquele exemplo que você quer mostrar dentro da temática. A exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso, e aí vai falando, né? Cita, entre outros. Então aqui nós temos aqui a citação de exemplo, né? Que constitui uma forma de elucidar, materializar o que está sendo abordado no parágrafo. O sistema público de saúde são constituídos como forma de garantir atendimento a toda a população do país. Podemos citar como, por exemplo, olha aí, o SUS do Brasil. Aí já está falando, né? Sistema Único de Saúde. A enumeração. Passamos ali pela exemplificação, agora vem a enumeração. Ela consiste em citar vários argumentos que você, estudante, possui sobre o assunto abordado um a um. Assim será possível enumerar uma série de fatos que atestam a relevância do que você está defendendo. Então, quanto mais exemplos você tiver, você vai ali enumerando, colocando, porque quem vai corrigir teu texto percebe que você traz um domínio sobre aquela temática. E aí não tem como dar erro, você não foge do tema, você se aprofunda colocando os exemplos e até pontuando, né? Em primeiro, em segundo, e aí você vai falando sobre o tema. Obesidade, problema de saúde ou problema social? Em primeiro lugar, é preciso entender a problemática das redes de fast food. O conhecido termo em inglês, fast food, que significa comida rápida, tem como característica a preparação rápida de alimentos para aqueles que não dispõem de muito tempo para lanchar. Essa ideia acabou sendo disseminada a nível global, utilizando as crianças como público-alvo, visto que agora os lanches são acompanhados de brinquedos, o que induz ainda mais o consumo descontrolado desses alimentos altamente nocivo à saúde. Então aqui, logo no início do parágrafo, você já vai percebendo, né, que haverá uma enumeração. Olha só a expressão usada em primeiro lugar, para dar ênfase. E vai ter logo mais outros exemplos citados. Agora vem o argumento de autoridade. Quando usamos um discurso de alguém que já tem uma relevância dentro daquele assunto, dessa forma, ilustrar o argumento com a opinião, teoria de um especialista faz com que o nosso ponto de vista tenha mais credibilidade. E qual seria nesse argumento de autoridade? Vamos lá, eu posso citar algo que meu pai falou?
Não pode. Quando fala argumento de autoridade, especialista no assunto. Então, vamos pegar lá um especialista na saúde, na educação, tá certo? Que a pessoa da banca, né, a pessoa que vai corrigir, com certeza lá do outro lado vai perceber, poxa, esse candidato aqui, ele tá por dentro das leituras, né? Um bom leitor, tá certo? Além desses argumentos de autoridade, você pode usar também, fazer a questão da analogia com outros componentes curricular. Pode pegar lá os cientistas, pode pegar sociólogos, né, filósofo, e fazendo a citação, só não pode empregar a frase errada, falar que é de um autor e é de outro. Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Não pode acontecer, né? Às vezes eu quero deixar o meu texto tão bonito, vou mostrar aqui para o professor que eu sei. E aí eu coloco um tema com um assunto e um autor que não tem nada a ver, gente. Aí você perde toda a beleza do texto, acabou. Onde e como usar um argumento de autoridade, hein? O argumento de autoridade, ele deve ser usado na introdução, como forma de apresentar o posicionamento adotado, ou no desenvolvimento para embasar a tese. É importante que o argumento escolhido tenha afinidade direta com o tema e que seja analisado pelo redator. Isto é, deve ser explicado a partir da lógica adotada no texto. Não se deve usar argumentos de autoridade na conclusão do texto, pois se trata de uma parte de retomada de ideias. Viu só? Porque você já está lá na sua apresentação. Você pode usar aqui na introdução. Aí lá na sua conclusão, você não vai usar argumento de autoridade. Você só vai retomar o que você... Tipo assim, você vai ratificar, ou seja, confirmar o que foi dito logo no início da sua ideia, na sua introdução. Citar o nome de uma grande empresa ou uma instituição. Usar títulos obtidos de maneira formal. Usar dados primários cedidos por fontes altamente confiáveis. Isso aí também é muito importante. Às vezes, você faz uma fala, escreve algo ali de uma fonte que você viu, mas que não tem ali uma credibilidade. Exatamente. Pode ser a fonte confiável lá. A conversa entre vizinhos é uma fonte confiável, mas só que não pode ser citada no texto dissertativo. Já pensou, isso aí pessoal? Tem que ser evitado. Tá não bom? pode. Ela é uma pessoa de confiança. Não, Amadinho, não pode. Não pode. Tem que ser noticiário, nas mídias, essas coisas É assim. verdade. Depressão. A depressão é o último estágio da dor humana. Olha só, o autor, Augusto Cury. Isso, aí são temáticas relacionadas à depressão. Você vai lá, escreve, fala, pontua, e aí vem com um discurso de autoridade. De quem? De Augusto Cury, você fala. A depressão é o último estágio da dor humana. Aí, segundo Augusto Cury, a depressão é o último estágio da dor humana. Depois você vai fazer a contextualização relacionada à temática. Sempre assim, não adianta só você jogar, não. Tem que contextualizar, detalhamento. Não ache que todas as pessoas engraçadas têm uma vida feliz. Uma bela risada pode ser um choro na alma. Aqui já é um autor desconhecido. E aí, saindo da depressão, agora o tema é guerra. Eu vou lá, coloco todo o meu conhecimento, volto nas minhas aulas de história, faço citações, trabalho com exemplificação e aí venho para cá com o discurso de autoridade, né? O meu argumento de autoridade. Olho por olho e o mundo acabará cego. Quem disse? Mahatma Gandhi. Coloca aqui, né? Então você está fazendo um discurso de autoridade em cima de alguém muito conhecido. E aí, mais uma vez, o corretor ele vai perceber, olha, esse candidato realmente conhece da temática. Continuando na sequência, né, com a temática de guerra, tem aqui, né, uma citação de Tito Livio. A guerra nutre a si mesma. Mas o que isso quer dizer? Nutre a si mesma. Aí você vai
contextualizar, né? Você vai tentar explicar fazendo sempre essa relação. Todo homem luta com mais bravura pelos seus interesses do que pelos seus direitos. Napoleão Bonaparte. Então, sempre assim, não é segundo, né? Como dizia Napoleão, todo homem luta com mais bravura pelos seus direitos do que pelos seus direitos, né? Por seus interesses do que pelos seus direitos. Que nós temos, né? O primeiro exemplo com argumento de autoridade, né? Segundo o filósofo grego, Platão, existe dois mundos, um palpável, associado aos sentidos, e outro abstrato, o qual só pode ser acessado pelo pensamento. Nessa lógica, o ser humano processa a realidade em dois planos distintos, porém vinculados. Quais sejam as experiências objetivas e as visões de mundo que ele constrói a partir delas. Cabe ainda destacar que os aspectos concretos e abstratos da realidade humana são afetados pela cultura em função das interferências coletivas a que os indivíduos estão expostos. Então, aqui ele fez a citação e depois ainda explanou mais um pouquinho relacionado à expressão do filósofo grego Platão. O exemplo 2. Conforme o psicólogo Jean Piaget, em sua obra O Juízo Moral na Criança, o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas. Nesse contexto, o espaço educacional deve estar aberto a experiências diferentes das já realizadas, não se limitando simplesmente a repetir o que outras gerações fizeram. Deve-se oportunizar na escola um formato baseado na autonomia e na construção de novas perspectivas de mundo. Assim, a repetição de modelos pedagógicos deve ser desestimulada na medida em que a prática limita a formação de novos paradigmas sociais. Aí você vê, o texto fala sobre o quê? Sobre educação, sobre guerra, né? Então, sobre educação, sobre criança, aí você vem trazendo alguém que tem autoridade sobre o conteúdo. Tá certo? Aí faz isso, né? Faz esta ligação. Fala sobre ele e aí escreve aquilo que você quer. Agora, usando a poesia, né? A história provou a capacidade demolidora da poesia e nela me refugio incondicionalmente. Então, aqui, Pablo Neruda. A poesia é indispensável, a arte concebida como meio de colocar o homem em estado de equilíbrio com o ambiente circundante. Aqui é Ernest Fischer. Que é poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Aí já tem, né, o conceito de Cassiano Ricardo. Vamos pegando aí, Enumeração. Consiste em citar vários argumentos que você possui sobre o assunto um a um. Assim, você irá enumerar uma série de fatos que atestam a relevância do que você está defendendo. Lembra lá que anteriormente, em primeiro lugar, então, primeiramente, sempre virá, né, para iniciar o parágrafo uma expressão que vai dizer que já está indicando uma enumeração. É essencial que você organize uma ordem de ideias no desenvolvimento. Para isso, você pode citar, por exemplo, que existem dois problemas e abordá-los em parágrafo diferente, né? Como eu falei aqui anteriormente, né? Lá na aula de introdução, da apresentação, né? Lá na introdução, você pode começar fazendo uma definição, conceituando. Você pode fazer uso de uma obra literária.
Você pode buscar algo sempre, mas não esquecendo, né, de fazer a sua contextualização na hora do desenvolvimento. Você vai fazer o seu tópico frasal, né? E lá já vai apresentar o que você quer defender. O pós, o contra, aí vai ser o argumento 1 e o argumento 2. Pronto, fechou, organizou a ideia, aí vai para a parte do desenvolvimento. Que é aqui no desenvolvimento que você vai começar a usar, né, os recursos, o mecanismo linguístico, né, que isso que vai ser avaliado lá na competência 4, assim como também está sendo avaliado na competência 3, se você sabe selecionar, organizar as suas ideias, né, na hora que você vai tecer o texto. Exatamente. Agora, pessoal, olha só, vocês tiveram aí a introdução, agora tiveram todo o passo a passo do desenvolvimento, e o que vocês acharam? Difícil? Fácil? Tiveram aqui algumas técnicas, né? Exemplificação. Compreenderam como é que ela vai funcionar? Como é que estão os textos de vocês, que vocês estão enviando aí para a nossa plataforma Agora Vai? Estão conseguindo fazer? Diante das notas que vocês têm recebido, aí você vai lá, olha lá como é que está o seu texto, a minha introdução está dentro do que foi solicitado, porque eu tenho vem o tema e eu tenho os textos motivadores. Eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4? Professora, mas e se eu não souber nada sobre o tema? Isso acontece muito, os alunos falam, professora, eu não consigo fazer. Como é que eu vou iniciar? A ideia sempre é, se você não sabe nada, que a gente não espera assim, porque você sempre traz alguma informação, você lê os textos que vêm ali apresentados para você, e aí você começa a fazer a tua introdução com calma, sem misturar, porque às vezes o que acontece, eu fico tão nervoso na hora de escrever, que eu fujo do tema. O meu tema é sobre saúde pública, e aí eu vou falar sobre violência doméstica, percebem? Então esse cuidado lá no início do seu texto você precisa ter. E o seu desenvolvimento, pessoal, é aquele ponto mais importante onde você vai colocar ali, de fato, o que você sabe. O que é que eu estudei lá em História? Digamos que o tema caiba um conteúdo lá de História, ou de Geografia, ou até mesmo da nossa disciplina Língua Portuguesa. Principalmente pegando as obras literárias, né? Pois é, e os fragmentos que nós trouxemos para vocês em outras aulas, perceberam? Ali falava-se muito sobre vidas secas, a nossa literatura, e Graciliano sempre, Ramos. né, Alessandra? A temática vai estar envolvida essa questão sociocultural. Sempre vai estar ligado. Ou pode falar da saúde, da educação, né? Ver o que está acontecendo na atualidade, né? Sempre vai estar ligado assim. Aí você vai pegar o seu conhecimento de mundo. Se falar sobre a questão vamos falar das guerras, dá para pegar, pode citar lá dos sertões de Euclides da Cunha, que é naquele período onde aconteciam as guerras. Sim, você tem ali Euclides da Cunha, que trabalha muito bem essa questão dos sertões. Eu quero falar de questões sociais, do abandono das crianças, do abandono da juventude. Qual a obra que vocês lembram? Nós trabalhamos com ela. Aí qual você vai lembrar? Aí você vai lembrar lá de Jorge Amado, Capitães da Areia. Isso, lembram dele? As questões sociais sempre envolvendo, né? Na questão, o nosso componente curricular, né? Se você for lá para a literatura, Capitães da Areia, dá para colocar citações de lá. Os sertões, o descaso, né? Com os menores, aquela desigualdade que apresentava naquele período. E aí, continua ou não? Aí fica com vocês. Vocês acham que houve, quando você vai lá em Capitães da Areia, e aí você traz aqui para a nossa realidade, qual é o seu ponto de vista? O que que você, qual a ligação que você faz? Melhorou? Permanece? Piorou? Então, assim, são questionamentos. O que precisa ser mudado para que nós tenhamos aí um bom resultado? E aí nós já estamos falando lá na conclusão, porque eu coloco a problemática aqui, faço as minhas citações,
trago os exemplos, trabalho com argumento de autoridade, mas e lá no final? Qual vai ser a minha intervenção enquanto pesquisador, estudante? Percebe a importância da leitura? Então, se você faz uso de uma boa leitura, se você entra em debate, se você, na tua sala de aula, com os teus colegas, você consegue fazer isso, não, vamos parar aqui e falar sobre Capitães da Areia. Qual foi o problema social citado ali? Você começa a melhorar o teu repertório. E sempre quando você for fazer uma leitura de qualquer obra, você já vai fazendo com aquela leitura reflexiva. Vai fazendo as anotações, tá certo? E vai refletindo. Depois vai desenvolvendo. O que você pensa sobre aquele trecho que você leu? Debata com seu colega, né? Cria aí um diálogo, né? Em sala, uma roda de leitura para conversar sobre determinado capítulo da obra. Exatamente, eu sempre gostei de trabalhar assim, pessoal. Trabalha-se um tema e aí depois, como atividade, dividir a turma em grupos e aí esses grupos, um vai falar contra e aí vai ter que defender. Né? Por que é contra? Professor, eu acredito nisso aqui por esse motivo. E aí vem o outro grupo, ou dependendo da turma, se é uma turma pequena, pode fazer em duplas também, em trio, não tem problema. E aí o outro lado vem dizer, não, nós não concordamos por esse motivo, percebem? Então, é uma forma também de você exercitar. E não existe, pessoal, é interessante colocar para vocês que não existe aquele modelo pronto de redação. Eu vou decorar essa redação aqui. Não existe. Existem formas que os senhores podem encontrar a melhor maneira de dissertar. Se você lê bastante, você tem esse conhecimento, eu vou trabalhar com exemplificação. É tudo dentro daquilo que foi colocado aqui, que são formas interessantes, né, Márcia? De vocês trabalharem. Não é difícil, a redação não é um bicho papão que todo mundo tem aquele medo, professora, não vou conseguir fazer, você consegue, mas precisa treinar. Verdade seja dita, pessoal, não existe boa dissertação, boa escrita, se eu não faço uso da leitura, dos debates, entendem? Das críticas, você vai observar isso aqui, você vai colocar o seu ponto de vista, vai ouvir o teu colega e aí fazer citações. Então, desta maneira, você consegue fazer um texto bacana, para depois pensar na intervenção. Professora, mas o que é mesmo a intervenção? E aí eu devolvo a pergunta para vocês. O que é a intervenção quando você introduziu, desenvolveu e lá no final, o que eu vou fazer? Não adianta olhar pro outro. Não vai beber água agora não, você vai ficar sentado aí. Volta aí, pode voltar. Diga agora, o que você vai fazer lá no último parágrafo? Agora que eu já sei quais são os conectivos, quando eu digo assim, dessa forma, o que eu vou entender? Eu, enquanto corretora, vou entender que você já vai finalizar o seu texto. Eu escrevi, dessa forma... Você vem com a sua ideia de melhoria, de solução, de tentar mostrar que você é um candidato antenado, que você vê lá na frente algo melhor. Para quê? Para melhorar a educação, para melhorar a saúde, a violência contra a mulher, que é a violência doméstica. Percebe, gente? Então, violência no trânsito. Violência no trânsito. Então, assim, as opções elas são inúmeras. Só que cada indivíduo tem a sua forma de trabalhar. E aí nós podemos colocar aqui diversas formas para vocês, mas cada um vai escolher a sua. Exato. E na próxima aula, quando a gente chegar aqui falando sobre a conclusão, aí vocês vão saber, vocês vão criar uma proposta de intervenção, mas sem ferir, né, os direitos humanos. Gente, olha, esse ponto é muito importante. Precisamos acabar com os bandidos. Um exemplo, os bandidos. Aí eu vou colocar na minha intervenção. Uma das soluções seria matar todos os bandidos. Pode fazer isso, terceiro ano? Não pode. Não pode fazer isso. Entendeu? Não pode xingar. O fulano de tal, o presidente isso ou aquilo. Não pode fazer isso.
Isso aí é ferir o direito do outro. Exato. Você não pode. Mas você pode criar diversas formas, tranquila, bacana, de trazer aí uma Mas só solução que para o nossos problema, alunos, né? Alessandra, eles sabem que vai ter o agente, quem que vai fazer essa ação, como essa ação será feita. Ele vai escrever tudo detalhado, né? Ou para conscientizar, mas como que vai ser feita essa conscientização? Por meio de quem? Aí fica fácil. Mas Fica. na próxima aula, eu tenho certeza, pode aguardar que vai dar tudo certo. E aí, gente, vocês não precisam também se preocupar e já começar o texto na folha definitiva. Você vai devagar, faz o teu rascunho, aí você apaga, volta, rabisca. Lá, no final, você vai ter riscado todo o seu texto. Isso é normal, tá certo? Certinho. Então, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Tchau, Até lá. tchau.